Então, eu vou comentar sobre os aços inoxidáveis no processamento de minérios, né? E o caso de hoje é o sucesso da Ferbasa nesse tipo de aplicação. Os autores participaram comigo nesse trabalho, o Ulisses Silva, né, da parte mecânico trainee, da parte de manutenção, o Ricardo Costa, que é nosso expert em soldagem do Centro de Pesquisa, e eu pela parte de assistência técnica e desenvolvimento de mercado. A Peran Sul América, né, para ter uma noção básica, ela é a antiga Cesita, fundada em 44, então com 76 anos completando esse mês, né, ela passou por várias fusões e modificações, e desde 2007 ela pertence ao grupo ArcelorMittal, de onde em 2011 nós sofremos um spin-off, então nós estamos oficialmente separados, mas ainda pertencendo ao grupo ArcelorMittal. Nós temos aqui no Brasil mais de 2.300 funcionários, né? Temos a fábrica em Timóteo, interior de Minas, na região do Vale do Aço, temos centros de serviço que fazem processamento de aço inoxidável em Campinas, Rio Grande do Sul e na Argentina, temos fábrica de tubos, produzimos também aços elétricos e aços carbonos ligados. Não somos concorrentes das grandes usinas nacionais de aço carbono, mas fazemos um pouquinho, né, no mercado de aços mais alto carbono. E a Ferbasa, né, é a única produtora das Américas de ferro-cromo alto e baixo carbono, uma capacidade instalada de 235 mil toneladas ano só nesse ferro-cromo, e produz também ferro-silício. Na ferro-silício, capacidade instalada de 100 mil toneladas ano. A Ferbasa ela tem as minas em si no interior da Bahia, né, Andorinha e Campo Formoso, e nós visitamos, esse trabalho foi baseado na parte de Pojuca, né, na aldeia de Pojuca, que é perto de Salvador. Então, nós vamos começar com uma abordagem mais básica do aço inox, né, só para dar uma relembrada no conceito. O que é o aço comum, o aço carbono? Uma liga de ferro e cromo. Qual a diferença do aço inox? O aço inox é porque ele contém o cromo de no mínimo 10,5%. Então, ele seria, basicamente falando, é um aço carbono com um teor mínimo de cromo de 10,5%. E qual é a vantagem do aço inox, né? E quando a gente pensa não só no aço inox em si, na corrosão, mas o desgaste em meio úmido. Porque o desgaste, muitas vezes, ele é pensado como simplesmente o ato da abrasão. Mas o que muita empresa, às vezes, não percebe é que no meio úmido ocorre uma parte de corrosão também. Então, é um binômio de desgaste e corrosão que ocorre. Normalmente, a chapa ela é atacada, né, por um ambiente oxidante, que pode ser o ar, pode ser a água, outro elemento, uma atmosfera oxidante, né, e que essa constante remoção do óxido não permite que se reconheça a atuação da corrosão. Ou seja, você tem um ambiente, como ele está constantemente sendo limpo, né, ele está sempre passando minério, está sempre passando concreto, alguma outra coisa, você sempre vê o aço ou outra superfície metálica brilhante, polida. Então, você não percebe a camada de óxido. E é por isso que, quando o equipamento sofre uma parada, às vezes 2 dias, 1 dia, uma semana fica bem claro, você vê a ferrugem presente. Ou seja, então não é um desgaste puro, né? Quando tem algum ambiente úmido, você nota que há um binômio também atuando, ou seja, tem a corrosão também presente. E aí, nós temos vários testes internos e externos, também com parceria com universidades, de teste de desgaste, mas um teste bem prático que foi proposto foi essa roda lavadora de areia. Nós fizemos de uma mineradora, que também é um cliente nosso, e aí em cada parte dessa, como se fosse uma mini roda gigante, né, cada assento dela, vamos dizer, é feito por um tipo de aço. Nós colocamos alguns tipos de aço carbono, aços de alta resistência e vários tipos de aços inoxidáveis. Os aços comuns, tradicionais ou de alta resistência são em vermelho. E os inoxidáveis estão em verde. Quanto menor a perda de espessura por causa do desgaste, meio úmido, né, é melhor o aço no meio. Então é interessante ver que qualquer que seja o aço inox testado, ele sempre tem um desempenho melhor do que qualquer tipo de aço carbono e suas variações testadas, mostrando que realmente, no meio úmido,
o aço inoxidável ele tem uma certa importância, porque ele previne aquela parte de corrosão que muita gente não percebe, pensa que é um desgaste puro. Então, baseado nesse conceito, a gente já tem aplicações tradicionais de outros segmentos, outras aplicações. A mais tradicional que nós já temos há algumas décadas são usinas de álcool e açúcar. São equipamentos que toda usina ela sempre acaba trocando aços comuns por aços inoxidáveis. Aqui, por exemplo, na parte de recepção da cana, né, e a preparação da cana-de-açúcar, dá para se notar que dessas 6 peças aqui que nós vemos, essa mais brilhante é a de aço inoxidável, porque as outras de aço carbono nós vamos tendo ferrugem constante, oxidação constante, né? E aí elas acabam perdendo espessura e o equipamento tende a sofrer uma manutenção. Então, aço inoxidável em usina de açúcar já é um sucesso consagrado. Internamente, a gente não tem muito equipamento ligado a uma mineração, mas nós temos uma parte que nós fizemos um trial, né, que foi a parte de lavagem de minério, do minério que nós recebemos tanto da Vale como de outras empresas. Esse equipamento mostra bem, o da esquerda é um equipamento basicamente de aço carbono e o da direita de aço inoxidável. Você vê até pela cor, né, já dá para notar que o da direita é de aço inoxidável. E os resultados mostram que, na média, de toda essa canaleta da esquerda, após 1 mês de uso, esse aço comum já tinha perdido 3,5 milímetros o desgaste. E o da direita de aço inox, ele perdeu menos em mais de 1 ano de uso. Ou seja, perdeu 3,2 milímetros em mais de 1 ano. Isso permitiu até a gente remodelar esse duto de lavagem de minério. Ele tinha uma espessura de 0,5 polegada de carbono, o que nos permitiu fazer 6,35, a metade da espessura em aço inoxidável, justamente porque o desgaste era bem menor. E um exemplo que nós colocamos já na prática, nessa mistura, né, nesse binômio de desgaste com corrosão, foi, por exemplo, a utilização em caminhões betoneira. Nós vemos que quando uma betoneira, que ela era feita em aço comum, numa espessura de 4,75, ela permitia justamente você, por uma perda muito menor de espessura durante a sua utilização, aqui está uma escala métrica do tempo, a gente vê que o inox em azul, a espessura dele, comparativamente ao aço carbono na mesma estrutura, foi muito menor no tempo utilizado. Ou seja, o inox perdeu um pouco mais de 1 milímetro, enquanto o aço comum ele acaba perdendo quase 3 milímetros nesse mesmo período. Então, a vida útil projetada de uma betoneira em aço inox estava estimada de, no mínimo, 2,5 vezes superior ao aço comum. Isso porque aqui a gente vê a parte de inox e a parte de carbono, né? A betoneira também opera no meio úmido, então ela tem desgaste e corrosão e abrasão atuando ao mesmo tempo, pela umidade e pela constante fricção do material no material metálico. Isso por quê, né? Por que a gente reduziu a espessura tanto daquele duto de lavagem de minérios como do caminhão betoneira? Porque você tem um estrutural mínimo, né? Que é a parte de baixo que você faz a projeção do equipamento e você coloca um metal a mais para desgaste, que justamente ele vai ser consumido durante o tempo para que ele sobreviva até a hora do estrutural mínimo, para que a estrutura não colapse, não é? Então, quanto a gente consegue reduzir esse tempo de desgaste, justamente você pode fazer um estrutural mínimo e só um pouco mais de sobremetal para que dure mais tempo. Isso permitiu a gente, ou você pode manter a mesma espessura e durar mais tempo, ou você pode fazer uma estrutura enxuta, bem menor, bem mais leve, e aí você tem uma estrutura mais leve e mesmo assim ainda tem um pouquinho mais de tempo do que a estrutura original. Esse é um exemplo que nós tivemos de um cliente, né, que é um cliente que nem era de aço inoxidável, mas ele trabalhou na concepção da betoneira ultraleve. O que ele fez? Ele pegou a parte de aço carbono da betoneira, né, vamos dizer, o balão e as facas internas, e de um peso original de 4.750 quilos, ele conseguiu tirar uma tonelada, mais de 1 tonelada. Então, ele conseguiu reduzir o peso total, vamos dizer, o peso morto, né, da betoneira. E outro exemplo também bem prático foi da linha Vitória Minas, né, que a Vale foi uma das sucessoras no emprego de inox, substituindo aço comum. Então, resumidamente, aqui o que aconteceu?
além de ser uma estrutura mais fina, né, porque você permitiu que inox você tivesse 3 milímetros nas laterais, ao invés de 4,76, e no fundo 4 milímetros ao invés de 6,35. A vida original do vagão para uma manutenção era de 7 anos, o vagão tradicional, e de inox projetado foi de 40 a 50 anos, né, porque a espessura praticamente não se vai com a utilização desse carregamento e descarregamento. Então, todos esses casos que nós temos elencados, temos também o caso do caminhão de lixo, outro ambiente também que a umidade que está envolvida nessa compressão do caminhão de lixo faz com que ou o caminhão de lixo também perfure e vá ao chorume para a rua, ou você pode fazer os dois, né? Uma estrutura mais leve também. Então, o caminhão de lixo é outra aplicação. E com tudo isso, o que a gente fez? Foi para o caso prático. Encontramos uma empresa que topou fazer esse estudo conosco, né, de aço inox nas aplicações de minérios. Então, a Ferbasa, ela já, para nossa grata surpresa, ela já tinha utilização de aço inox, né, em algumas partes, e o histórico que nos foi passado foi, o que ela tinha no começo? Duto de exaustor, por exemplo. Tinha o material inteiro que eles utilizavam, 1045 na espessura de 1/4, né, durava 6 meses. Quando eles passaram para o aço inoxidável, no caso do 324, na mesma espessura, a duração foi para 3 anos. Outro caso, a estrutura do alimentador, também a ESI 304. Eles já estão utilizando e não se lembram quando foi feita a troca do carbono. Já estava há mais de 10 anos de utilização. Secador de minério, também aço inoxidável, também há mais de 10 anos de utilização. Os ciclones do sistema de exaustão de finos. Aqui tem alguns reparos na estrutura, né? Estrutura de carbono. Quando era aço carbono A36, nessas espessuras de 1/4 e 3/8, durava 5 anos. A substituição por aço inox, porque tem muito remendo antes também, né? Nas mesmas espessuras ficou com um planejamento assim, indefinido. Não se sabe quando vai mudar, vai ter uma manutenção nesses ciclones de finos. Balança volumétrica retangular. Também tivemos em 304, já estavam, pelas contas deles, 7, 8 anos em perfeito estado. Carga vibratória, também é um aço 1020, 3/8, durava 3 meses. Com o aço inox passou 1 ano, né? Porque eles usavam, além do 1045, umas placas de desgaste. E então, aí você permitia mudar, não só de uma placa 1045 com alguma placa de proteção, mas você também utilizava uma estrutura única em aço inox 304. Não precisa soldar nada como um elemento de proteção ou colocar alguma borracha, coisa assim. Então, esses casos práticos foram muito bons. E aí nós tivemos um mapeamento de onde poderia ser utilizado o aço inox com essas premissas de você poderia usar um inox até um pouco mais barato, vamos dizer assim, 304 com um custo um pouco a olho nu, assim, vamos dizer, um custo mais elevado, né? E fazer uma estrutura mais delgada, porque assim, não necessariamente você precisa trocar, né, espessura por espessura, você poderia fazer alguma redução, já que você não precisava de tanto sobremetal para que a estrutura sobrevivesse mais tempo. E com isso, por exemplo, alguns pontos de melhorias que nós pudemos ver. A gente tinha cremonha do silo de estocagem de carvão, né, onde a gente via muitos pontos de produto de corrosão, né, algumas partes já desplacavam nessa própria cremonha. O material era 1020, 3/8 de espessura. Então, qual foi a nossa proposta? Usar um aço 410, que é um aço mais barato, né? E 6 milímetros de espessura. Por que o 410? O 410 ele é um aço inox da família ferrítica, é um aço mais barato, vamos dizer assim, né? Porque o cromo dele é menor. Ele tem um cromo por volta de 10,5%, 11%, enquanto o 304 é mais conhecido como 18,8%, ou seja, 18 de cromo e 8 de níquel. O níquel nessa função não é necessário, né? Porque é uma aplicação praticamente plana. Então, o 410 atende perfeitamente a aplicação. E é a nossa sugestão para o setor mineração. As tremões de balança, né, também, tanto para coque, carvão, minério, etc., tem placas de desgaste internas, era de 1045, 3/8. Nesse caso, a gente pensou em outro aço, né? O 410 ele serve como aplicação em geral, né? Caso a caso, a gente faz esse estudo para os clientes que nos contatam. Nesse caso, a gente propôs um duplex, né? Um duplex da família 2205, de 6 milímetros de espessura. Por quê? Porque aqui tem um impacto, tem mais um impacto do que uma abrasão. Então, esse impacto de pancadas, de pedras que vão caindo, de pedaços de carvão que vão caindo, é bom um material que inclui mais. E isso é bom uma família austenítica, ou que tem um componente austenítico.
Então, nesse caso, o duplex é bom. Até porque um pouco de carvão aí, ele tem um pouco de enxofre. Então, quando você junta a corrosão, que seria um pouquinho mais perigosa, e com o impacto de pedras, né, o duplex é uma boa alternativa. A chaminé mesmo, do exaustor de sinterização, já tem, você vê que dando um close, a gente nota que tem um processo corrosivo da chaminé de 1020, né? A gente propôs uma redução de espessura com aço 410 também, né? Aqui o problema não é uma umidade em cima, tem temperaturas superiores a 80 graus Celsius, né? Então, 410 ele atende perfeitamente para essa aplicação, reduzindo o peso da estrutura. Caramba, está chovendo forte aqui. Os silos de espera da sinterização, também aço 1020, uma espessura de 9,52, né? A proposta nossa reduzindo de novo a espessura para 6 mm com 410. Material abrasivo e com certa umidade. Então, o famoso binômio, né? Abrasão-corrosão. Os silos de mistura para sinterização também, de 1020, 8 mm de espessura. Nossa proposta aí, nesse caso, era 410 com 3 mm, com um revestimento externo. A gente vai, por ser uma excelente alternativa, aproveitando a estrutura que já estava existente em aço carbono. Se a gente propusesse uma nova estrutura, a gente já faria de 6 milímetros. Para aproveitar a estrutura já existente em aço carbono, a gente poderia pôr a placa interna de 3 milímetros, que estaria bem adequada. Essas outras chaminés e tubulações de exaustão também, né? Nesse caso, a gente não teve problema aí do aço 1020, sem problema de furação, nada. Tem alguma tubulação próxima que tem a possibilidade de problemas futuros, né? Toda a exposição aos gases do pó que está na região. A tubulação também a gente poderia fazer em 410, mas não foi tão crítica como as outras partes que têm um contato mais forte, né, do mineral em si. Os silos e as baias de coque, também de 1020, 5/8 de espessura. A gente propôs o 410, também pelo mesmo tudo que já foi comentado anteriormente, usando como um revestimento interno, já que está um aço carbono sendo a parte estrutural, né? Os tubos de carga de material para os fornos de ferro-silício. O material utilizado nesse aqui é um 1045 com 12,70 de espessura, né? A gente propôs um aço 410 de 6 a 12 de espessura. A gente propôs um pouquinho mais nesse caso, né? Depende, porque tem um elemento abrasivo atuando com uma oxidação mais forte por ser um processo com temperatura mais elevada. Mas o 410 é adequado, não precisa ser um 304. Os silos de liga de fornos de ferro-silício, também é a mesma coisa, a gente propôs sempre trocando o aço 1020 por um 410 de espessura menor. Balança cônica é um 1020 com revestimento em borracha, nesse caso, pela pancada, né, como a gente comentou anteriormente, um duplex de 8 mm de espessura, não precisaria de um revestimento de borracha, e com o encruamento da fase austenítica do material, ele fica cada vez mais reforçado para aguentar as pancadas posteriores. O alimentator vibratório, que utiliza uma chapa de desgaste 1045, e a estrutura era em 304. A gente já propõe justamente aproveitar a estrutura já existente e colocar uma placa de, vamos dizer assim, de desgaste de 410. A guia do alimentador vibratório, também mesmo estilo, a 1045, a gente propõe uma redução com 410 de 6 a 8 milímetros, também com a umidade que há presente no material carregado, né? Calha de descarga do classificador eletromagnético, também com corrosões estruturais, aí no caso, né? A gente pode usar o 410 para fazer uma parte estrutural também, não só estrutural, como também a parte de contato. O 410 é bom fazer o 410 até agora com altos valores de propriedade mecânica, para a parte estrutural em si mesmo. Peneira vibratória, também dura de 4 meses, mais ou menos, de vida útil, né? Já tem que ser substituída. A gente propõe fazer essa peneira com o 410, uma espessura um pouco menor. O GIG também é interessante, classificado na história da parte de ferro-cromo, né? A gente propõe também a redução de espessura, porque é um ambiente extremamente úmido, né? E tem a corrosão. Aqui a gente vê a parte externa do GIG, né? Apresentando corrosão estrutural e com alguns reparos, né? Tem muito remendo, né?
por causa dos pontos localizados de corrosão. Então, concluindo e fechando esse trabalho, né, a gente notou que realmente na parte de processamento de minérios existem esses ambientes agressivos agindo em conjunto, né, que é a corrosão e a abrasão, que ataca principalmente materiais que não têm essa proteção natural que o cromo fornece, então, principalmente aços carbonos ligados. É notória a consciência da Ferbasa pela vantagem da aço inoxidável, né, e ela já utilizava o 304. Não utilizava mais porque, olhando à primeira vista, o aço 304 ele tem um custo maior, né? Então, ele pode ser um impeditivo. Mas o que é interessante é que a gente tem que olhar os aços inoxidáveis não como um custo inicial caro, mas ele é parte de um TCO que justifica seu emprego, né? Se você pega lucros cessantes, paralisação da linha, substituição, manutenção e coloca isso na ponta do lápis, ele se mostra que é uma vantagem a longo prazo. E essa vantagem se mostra ainda mais competitiva quando a gente tira o 304, que é um aço super excelente, né? Mas utiliza até um 410, que é um aço de um cromo menor, mas que justamente ele também é adequado para aplicação. Então, não tem um aço inox bom para tudo, tem o que é mais adequado para aplicação, levando em conta o custo-benefício. E foi bacana, a gente agradece a Ferbasa por ter tido essa oportunidade, né, de abrir a porta para a gente e de comprovar que nossas expectativas, né, por utilização em abrasão e corrosão em outros ambientes que não eram esses da mineração, mostraram que realmente tem uma empregabilidade e tem aplicação na indústria de mineração. Por isso que a gente acredita muito e tem até a ver, né, foi até bacana ver a palestra da Matec agora há pouco com o Pedro Henrique, que ele já mostrou que eles usam equipamentos com aço inoxidável, tem betoneira também na história, então é bacana ver que o inox realmente tem um campo bom na mineração. Legal. Era isso que eu gostaria de apresentar, são os nossos contatos aqui, tá, dos autores do trabalho, e eu agradeço a todos vocês por terem prestigiado a nossa apresentação. Muito obrigado. Estou aberto a perguntas. Muito bom, Júlio. Júlio César, engenheiro de desenvolvimento da Peran. Júlio, tem uma pergunta aqui que chegou pela rede social. Ainda é difícil convencer o cliente das vantagens do aço inox, né, que médio e longo prazo é a aposta, né? Você até citou aí na conclusão que se paga a médio e longo prazo. Como é que está isso? Como é que está esse convencimento do cliente com relação ao uso do aço inox? Essa pergunta é muito boa, porque realmente é a maior dificuldade que nós temos, né? A gente tem contatos com empresas no exterior, a mineração também é forte, e tem muitos casos interessantes lá fora, porque o aço inoxidável não é tão tabu como aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que, por causa dos custos, por causa da distribuição de renda, todas essas variáveis, né, de redução de custo muito constante, a gente sempre é um dificultador no começo, sim. Então, a nossa tática tem sido, normalmente, a gente fazer uma abordagem a preço de custo, vamos dizer assim. A gente faz um primeiro contato com uma empresa que gosta de aplicar o inox, mas fala, é muito caro. A gente praticamente faz uma amostra a preço de carbono. Assim, é aquela coisa Casas Bahia, né? Sem fazer propaganda. Quer pagar quanto nessa amostra? Então, vamos dizer assim, a amostra inicial é feita para que justamente o cliente se convença que ele vai ter um resultado melhor, ele vai ter um resultado mais duradouro, porque ele tem um medo de pagar, vamos dizer, 2 vezes mais e talvez só dure 2 vezes mais, né? O caminhão betoneiro é um caso exemplar. Se você colocar na ponta do lápis, o custo do implemento do caminhão betoneira, ele ficou em 35% mais caro que o tradicional. Só que a expectativa dele de vida mínima, é de 2,5 vezes, né? Então, o mercado, ele tem aquele medo de investir mais, né? Isso realmente é um tabu. Mas eu acho que, assim, conversando com a nossa equipe, né, eu me coloco à disposição, eu não sou vendedor da área comercial, mas eu trabalho com eles, então, pode enviar e-mail a mim, eu encaminho e a gente estuda uma solução para viabilizar um teste com vocês. Legal, Júlio César. A pergunta foi do Ricardo Nogueira, né? Mandou pela nossa rede social. Muito obrigado pela participação, Júlio César. Eu que agradeço e estou aberto a perguntas. Podem me mandar que a nossa
palestra continua. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, Júlio César. Boa sorte aí com a chuva, hein?